Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo de Indústria. Gostaria de, primeiramente, convidar todos a nos acompanhar nas nossas redes sociais, curtir, compartilhar e também deixar seu comentário e sua sugestão. É isso, gente. Hoje nós estamos num formato um pouco diferente do habitual do nosso programa, mas com certeza hoje vai ser um episódio muito interessante, porque nós temos um convidado bastante especial, uma pessoa que vai agregar bastante aqui para o nosso segmento. E a gente hoje vai bater um papo com o Paulo Hermann, que é o CEO da Fiergs, mas que já tem uma trajetória bastante longa aí na indústria, na agroindústria. Então a gente gostaria de te agradecer, né, Paulo, pela tua presença, pela tua gentileza em nos falar conosco e com certeza vai ser um bate-papo bem bacana. Obrigado pelo teu aceite aí, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Eu me senti realmente honrado aí em receber a ligação de vocês para participar do programa, principalmente pela proposta que vocês têm para esse podcast, que não é só falar sobre a parte técnica, a parte de manufatura, a parte de processo, mas falar de gente, né? Das pessoas que compõem, que fazem a indústria ser tão forte e tão representativa no nosso PIB. Exatamente. Eu acho que a indústria, ela, como você disse, né, como a gente fala normalmente, né, a gente normalmente que faz parte da indústria é muito técnico, né? Então a gente tem muita preocupação em produzir, né? Então esse é um tema que a gente busca trazer aqui para o podcast para mudar um pouco também essa mentalidade de todos que participam da indústria, né? Então, inicialmente, Paulo, a gente gostaria de que tu compartilhasse conosco um pouco da tua trajetória, né? Acho que muitas das pessoas que nos assistem agora já te conhecem, né? Já acompanham as tuas redes sociais aí, né? Mas fala um pouquinho brevemente para nós, né? Da tua trajetória e também desse novo cargo, né? De CEO da Fiergs, né? Quais são as atribuições desse cargo? O que você pretende implementar aí? Olha, que legal. Bom, a minha carreira é uma carreira de superação, vamos dizer assim. Eu sou filho de pequenos agricultores, nasci no município, no interior do município de São Lourenço do Sul, e bem no sul do estado. E com 12 anos saí de casa, fui para um colégio agrícola, e vivi no internato do colégio agrícola, aí me formei em técnico agrícola, depois fui para a universidade, me formei em engenharia agrícola, e aí começa a minha carreira. E esse ano eu vou comemorar 45 anos de formado. Essa carreira, basicamente, ela foi construída na indústria de máquinas agrícolas, em diferentes empresas, e a metade desse período, 22 anos, foi dedicado a uma empresa, que é a John Deere. Terminado essa jornada, em 2022, eu achei que era a hora de fazer outras coisas. O mundo corporativo é um mundo interessante, é um mundo de bastantes oportunidades, mas ele é fashion para quem está fora dele, né? Quem está dentro sabe que as metas são cada vez mais vigorosas, as cobranças são mais intensas e tem um momento em que você acha que a sua energia, a sua capacidade de criação e de trabalho poderia ser derivado para um outro objetivo. E aí eu, para não ficar em casa também, criei um escritório, que é a PH Advisory Group, é um grupo de executivos que também estavam gravitando no mercado, uns aposentados, outros tinham decidido fazer carreira solo, e hoje eu tenho mais de 15 profissionais juntamente comigo em Porto Alegre, né, fazendo conselho de empresas, fazendo palestras sobre o agro, basicamente, mas também tenho profissionais de engenharia, de manufatura, de marketing, de venda e advogados. É um grupo bem, vamos dizer assim, eclético, multidisciplinar, e esse grupo estava me dando grande alegria, grande satisfação, porque eram pessoas que tinham uma jornada, maioria uma jornada bem-sucedida, e que estava com o objetivo de compartilhar experiências com jovens. Eu sempre tive grande preocupação com os jovens. E no que eu fui surpreendido, né, no meio dessa minha nova atividade, com o convite do presidente Cláudio Bir,
para ser o CEO da Fiergs. E apesar de toda a minha vida eu ter sempre estado com um pé no barco da indústria, a indústria que eu conheço é a indústria chão de fábrica, não é a indústria, vamos dizer assim, da representatividade, a indústria institucional, o que é um grande desafio. E eu achei que nesse momento da minha vida, e principalmente do nosso estado, que passou por uma grande catástrofe, eu não podia sonegar a minha contribuição e o meu apoio. E eu aceitei então esse convite, que é uma coisa interessante, porque, para concluir, eu encontrei na Fiergs três coisas que são muito raras de se encontrar, né? São instituições de grande prestígio, como o SESI, Senai, o IEL, a própria Fiergs e o CIERGS, que é o Centro das Indústrias, muitos talentos, nós temos talentos em todas as empresas, e recursos para fazer as coisas acontecer. Então, quando você combina instituições de prestígio com talentos e com recursos, obviamente é grande a chance de muito rapidamente você trazer resultados concretos para o setor. Concordamos com isso, Paulo. Até já que tu falaste dessa catástrofe que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, ainda nós estamos em fase de recuperação e acredito que vai ser uma recuperação longa pelo tamanho do estrago, vamos dizer assim. A gente gostaria também de saber o papel da Fiergs nessa ajuda, né, à reconstrução do nosso estado em si. A Fiergs é uma instituição muito tradicional, então a gente gostaria de saber qual o papel da Fiergs para ajudar essas empresas a retomarem uma certa normalidade, vamos dizer assim, após esse período de enchente. Essa é uma questão muito interessante. A Fiergs tem um grande papel nesse processo, né? Um deles, obviamente, é engrossar o coro das outras instituições e do próprio governo para cobrar as promessas feitas. Acho que nós não podemos, só porque agora nós já temos aí 90, 100 dias decorridos do episódio, passar a régua e dizer assim, esse assunto aí já é passado, né? Ele não é passado, não. E como você falou, tem uma construção que vai levar anos, não é nem 1 nem 2 meses, né? Então, esse é um papel. A Fiergs é solidária e participa dos movimentos, cobrando a cumprimento das promessas que foram feitas nas diversas viagens de governantes à região. Então, número um. Número dois é olhar para frente. O Rio Grande, ele já vinha mal muito tempo. Não, a enxurrada, ela simplesmente ela evidenciou Uhum. que já estava mal. Se nós pegarmos o nosso setor industrial em 20 anos, a produtividade dele cresceu 2%. Ora, 2% em 20 anos significa que eu andei para trás, né? E se comparar com estados como Paraná e Santa Catarina, ambos estão acima de entre 20% e 30% Uhum. de crescimento. Então, mostra que nós tínhamos a enxurrada, ela simplesmente evidenciou aquilo que já vinha mal. Se você olhar nesse mesmo período de 20 anos, nós perdemos 700 mil pessoas talentosas, pessoas em idade produtiva para outros estados, para outros países, né? Então, entre o que saiu e que chegou, que é muito pequeno, a quantidade de pessoas que escolheram trabalhar no Rio Grande é muito pequeno, né? Nós temos um déficit de 700 mil, o que representa 15% da faixa produtiva, né, do trabalhador produtivo. Então, são coisas que já vinham antes mal. E aí, nesse sentido, a Fiergs estava trabalhando, primeiro, para chamar a atenção de que vamos parar de chorar, né? A chuvarada já foi, agora nós precisamos lamber as feridas e dar a volta por cima. Vamos lá, nós temos uma lição de casa a cumprir, porque nem todo o Rio Grande ele foi inundado.
Obviamente, os impactos econômicos se fizeram sentir em todo o estado, mesmo naquele lugar em que não choveu. Mas Indiretamente. destruição em massa, ela é concentrada. Então, vamos lá. O que esse estado precisa? Ele precisa retomar o discurso, a indústria, né? Ele precisa retomar o discurso da competitividade, que eu acabei de falar, 2% em 20 anos. Então, é muito claro a orientação do presidente Bir, quando ele assumiu a Fiergs, disse, gente, nós temos que botar toda a nossa energia, todo o nosso conhecimento para melhorar, né, a questão da produtividade. Nós temos 44 mil indústrias no Rio Grande do Sul com menos de 20 funcionários, que tem certamente oportunidades na área da qualidade, na área de processos, na área de tecnologia, na área de sucessão empresarial, na área de mercados. Então, a Fiergs precisa olhar para esse grupo de indústrias, de empresários, né? Se nós pegarmos indústrias com menos de 50 funcionários, nós temos 95% das indústrias do Estado. Olha só a quantidade de indústrias que estão à espera de não um dinheiro federal. O dinheiro federal, aquilo que foi prometido, tem que ser cumprido. Mas isso não é suficiente. Isso não vai resolver o nosso problema. Isso aí é apenas uma coisa para aliviar o curto prazo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da retenção de talentos. Nós estamos invertendo a pirâmide etária. Nós estamos envelhecendo. Somos o estado que tem a maior idade média do Brasil. E já em 2026 nós vamos ter mais gente em idade que está fora da produção do que vai estar produzindo. Isso é muito sério. Então, isso passa por atração de talentos, atração, estancar a evasão de talentos, né? A evasão de pessoas, atração e evasão. São duas coisas importantes nisso aí. E aí, nesse sentido, nós temos o Senai, que é uma mega organização, nós temos mais de 100 escolas, né, e pontos de atendimento no Rio Grande do Sul, são quase 2.000 funcionários trabalhando no Senai, né, para que a gente possa, né, qualificar as pessoas, né, melhorar o entendimento, aperfeiçoar novos cursos. Né? 70% dos cursos do Senai são gratuitos, 70%. Olha só o alto nível de apoio que a Fiergs está fazendo. E mais, isso é uma informação de primeira mão, 90% dos jovens que passam pelo Senai nos seus diversos cursos de mecânica, de eletrotécnica, mecatrônica, manutenção de automóveis e etc., robótica, etc. e tal, 90% sai empregado, sai com emprego. Aliás, nós temos um problema. As empresas estão indo lá buscar os nossos jovens antes deles se formarem. Sim. Então, eu estou começando a ter um índice de evasão que não é verdade. É evasão porque ele não terminou o curso, mas ele já está com uma profissão, ele já tem um emprego e já tem conhecimento profissional. Então, é um pouco por esse lado que nós vamos trabalhar, gente. Exatamente. O Senai ele sempre foi uma referência, né, para a indústria, né, e nós que somos da indústria, né, com as pessoas que nós conversamos, todo mundo diz, eu fiz Senai, hoje eu tenho uma profissão, hoje eu tenho minha vida ganha em função do curso que eu fiz no Senai, né? E uma questão que a gente observa muito atualmente é como a gente tornar mais atrativo para o jovem que vai ingressar no mercado de trabalho, né? Para ele ir participar de um curso no Senai e depois querer vir para a indústria. Construir carreira na indústria, né? Como a gente pode tornar isso mais atrativo? Olha, essa é uma boa questão e a gente se debruça sobre essa questão todos os dias. Eu acho que uma forma, e eu vi isso acontecer no agro, uma forma de atrair o jovem é pela tecnologia. Por isso que um dos braços do Senai é ciência e tecnologia. Nós precisamos andar no limiar do conhecimento, com a parte de inteligência artificial, blockchain,
essas coisas todas que estão ali no estado da arte, porque isto é realidade em vários países do mundo e nós precisamos fazer com que isso seja realidade aqui. E isso traz jovem. O jovem, ele é atraído por isso. Então, isso é um ponto importante. Por isso que na administração atual do presidente Bill, nós temos 4 pilares. Um pilar eu já falei, que é a competitividade, outro é retenção de talentos, que eu também falei, e o terceiro pilar é a inovação. Nós precisamos fomentar a inovação. Nós hoje somos requisitados por empresas internacionais para fazer projetos de última geração. Então, esse conhecimento que nós temos 500 pesquisadores, cientistas. Agora contratamos há pouco tempo atrás uma cientista que veio da NASA. Só para você ter uma ideia do nível que nós estamos hoje em termos de qualificação. Agora, isto é para atrair o jovem, mas também, como subproduto, tem que chegar na pequena empresa, na média empresa, para que ela se beneficie de toda essa tecnologia, de todo esse avanço. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, antes da gente ir adiante, se você falar com qualquer empresário, e vocês são empresários, sabem disso, a única coisa que a gente ouve de reclamação é falta de força de trabalho. Não tem gente para trabalhar. Né? Tu vai em Santa Rosa, não tem gente, vai em Caxias, não tem gente, vai em Santa Maria, não tem gente, vai em Pelotas, não tem gente, não tem gente. Né? E nós temos no Rio Grande do Sul 628 mil pessoas que vivem de bolsas, Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, que são relações precárias. Né? Uma bolsa, ela não. Se você entra num programa como esse e não tem um plano de saída, e aí, nesse sentido, nós temos esses cursos todos. Quer dizer, enquanto a pessoa está recebendo um auxílio dessa natureza, ele pode fazer um curso de eletrotécnica, de mecânica, de manutenção de automóveis, um menor aprendiz, né? Ele já começa lá dentro, aprendendo as funções. Então, nós temos tanta coisa à disposição. Só para ter uma ideia, nós temos por ano 100 e poucas mil matrículas, né? E o percentual de pessoas que saem é de 85%, ou seja, o índice de evasão é baixíssimo. E esses que evadem ainda são pessoas que a indústria foi buscar antes do tempo, não porque desistiram. Então, eu encontrei aqui, estou falando só do Senai, poderia pegar o SESI. O SESI é outra potência. Nós estamos construindo agora 11 escolas referência para trabalhar a turma do ensino fundamental e do ensino médio. E no ensino médio, conectado com o Senai. Ele termina o ensino médio e sai com uma profissão. Então, são modelos, né? Quem quer estudar, quem quer progredir, quem quer fazer, tem condições, e tudo isso grandemente é bancado pela indústria. São programas, a maioria deles gratuitos. Sabe que a gente até conversava essa semana, por coincidência, Paulo, falando dessa questão dos projetos sociais, né, e tudo mais. A gente tem uma frase que diz que o sucesso de um projeto social ele se dá pela saída das pessoas e não pela entrada nele, né? Então, vai de encontro a isso que tu falaste realmente. A gente acaba tendo uma noção de quanto é importante esses projetos sociais quando as pessoas saem dele, quando elas qualificam, quando elas têm oportunidades de não receber mais isso, né? Mas, infelizmente, também é uma questão de mentalidade, né? A gente tem que mudar essa mentalidade. É uma questão de mentalidade, Wanderson, mas também é uma questão que os próprios, às vezes, políticos, eles preferem que fique assim. Nós temos mais de 10 estados brasileiros em que a quantidade de pessoas que recebem Bolsa Família é maior do que o volume de pessoas que trabalham com carteira assinada. Gente, isso aí é uma inversão de valores. Eu estou estimulando a pessoa a não fazer nada. E se você vai nesses estados, não tem mão de obra de pedreiro, não tem carpinteiro, não tem eletricista, não tem torneiro mecânico, não tem soldador, não tem nada. Porque quem tem esse programa, ele não pode ir para o mercado de trabalho, porque senão ele vai perder. Aí fica naquela dúvida entre ter
uma receita mensal e correr o risco de perder, sabe? Então, nós estamos construindo uma sociedade muito complicada, né? E isso vai forçar o quê? Que as indústrias automatizem ao máximo. Então, começa a robotização, né? Começa a substituição das pessoas por máquinas, o que é bom, mas não para um país como o nosso, que precisa construir uma sociedade mais forte, mais consistente do que viver com esse milhões de pessoas, viver às custas de programas sociais que são que nem vagalume. Às vezes vem, depois liga, paga e funciona o tempo assim. E acaba gerando também uma concorrência do Estado com a iniciativa privada, né? Porque essa pessoa que recebe o auxílio, ela automaticamente é excluída da iniciativa privada, né? Isso também vai gerar um reflexo muito em breve na questão da Previdência, né? Que vai ser necessária uma nova reforma, né? Porque menos pessoas contribuindo, né? Quem contribui vai ter que ou pagar mais ou trabalhar durante mais tempo, né? Essa é uma consequência meio inevitável, né? Esse é um tema que a mim me preocupa, né? Se você olhar esse volume enorme de pessoas que está vivendo de programas sociais, e uns com faz sentido, outros já deveriam ter saído há muito tempo. E com a velocidade com que a tecnologia avança e os processos avançam, essas pessoas são analfabetos funcionais. Eles jamais vão voltar para um sistema produtivo. Então, nós temos aí uma geração enorme de pessoas fora do sistema produtivo que não tem nenhuma aptidão para voltar. E o pior de tudo isso é o que eles acabam ensinando para os filhos. Porque os filhos, vendo essa situação, eles vão concluir que o futuro deles é também ter, né? Ao invés de ir para um Senai ou uma escola do SESI e estudar e ter uma profissão, ficar independente, ficar um cidadão, né? Construir a sua família de maneira decente e independente, isso fica comprometido também. Então, nós estamos entrando numa situação que não é confortável e ela é preocupante. A gente queria falar um pouco também, Paulo, sobre algumas linhas de raciocínio que a gente já viu em outras entrevistas tuas, falando agora da questão da representatividade dos pequenos e também dos médios na Fiergs e de um modo geral. Essa é uma das pautas que nos chamou a atenção, sobre essa, vamos dizer assim, essa falta de representatividade dos pequenos e dos médios pelas instituições, vamos dizer assim. E tu tem uma visão, acho que um pouco de aproximar os pequenos, como tu mesmo falou no dado, né, que a maioria das empresas são pequenas, né, e compõem esse PIB regional e brasileiro. Como fazer para esses pequenos, nós também que somos pequenos, industriais e tudo mais, como fazer para esses pequenos e médios negócios terem mais representatividade, se sentirem mais representados? Essa é uma questão extremamente importante. E foi, talvez, foi a primeira encomenda que o presidente Bier fez para mim. Ele disse, Paulo, nós precisamos encontrar uma forma de trazer essas pequenas empresas, né, para próximo da federação, para que a gente possa auxiliá-los. E aí, eu acho que nós não conhecemos esse pessoal. Então, a primeira coisa que nós estamos fazendo é um levantamento para identificar aonde estão, quantos funcionários têm, o que eles produzem, quais são as principais demandas deles. Então, esse é o primeiro ponto. Precisamos entender que, às vezes, você está dando um remédio para uma doença e a pessoa não tem essa doença, ela tem outra doença. E quando você não conhece o seu paciente, é muito fácil você prescrever algo que não é necessário e não é. Então, hoje, por exemplo, eu tenho dificuldade de que alguém de uma pequena empresa, sei lá, 10 funcionários, 15, 20 funcionários, tire 1 ou 2 dias para fazer um treinamento em Porto Alegre. Não vai mesmo, né? Porque ele não pode, ele está ali vendendo almoço para jantar. Então, nós precisamos, a federação precisa encontrar uma forma de, primeiro, oferecer o remédio certo para o paciente. Eu preciso saber qual é a tua demanda para eu te oferecer uma solução. E, em segundo, eu tenho que ir ao teu encontro.
não é esperar que você venha para Porto Alegre. Isso não funciona também, né? Então, nós vamos fazer já a partir de novembro um programa que a gente chama de interiorização da Fiergs. E nós dividimos o nosso estado em 8 regionais e nós vamos, com toda a nossa estrutura, passar aí 2, 3 dias em cada regional, com os presidentes de sindicato, com os vice-presidentes regionais, com as principais lideranças, para a gente identificar qual é a demanda ali na região sul do estado, que certamente é diferente da demanda da região norte, que é diferente da demanda da região noroeste. Então, se nós não formos àqueles lugares, conversar com as pessoas, com os atores que atuam naquela região, nós dificilmente vamos conseguir desenhar um programa que não tem, mesmo o estado do Rio Grande, que não é um dos maiores, não tem como você, com um manequim, conseguir atender todos os tamanhos, né, e todas as biometrias que tem. Então, essa é uma preocupação do presidente Bier, trazer essas indústrias, mas oferecer a elas o que elas precisam, não o que nós achamos que tem que ser oferecido. Exatamente, a realidade é muito diferente, né? A gente aqui na Serra, por exemplo, que Caxias do Sul é uma região bastante industrializada, né? A gente tem algumas demandas que talvez sejam bem diferentes da região sul, por exemplo, né? Da região noroeste, que tem uma indústria, acho, mais voltada também para o agrícola, né? Então, realmente, esse trabalho, essa conversa mais próxima, ela é muito importante, e principalmente essa questão de ir até o pequeno empresário, né, o pequeno empreendedor, porque, como você disse, muitas vezes a gente está envolvido com o dia a dia da operação em si, né? Não tem, muitas vezes, pessoas específicas, né, para tocar o negócio, cada um em seu departamento, a sua área, né? E esse tempo, às vezes, que nem tu diz, um dia ou dois, acaba sendo inviável, né? A gente não consegue sair para ir fazer um treinamento, para aprender alguma coisa nova, né? E a gente acaba ficando nesse círculo vicioso, né? Que nem você disse, né? De vender o almoço para pagar a janta, né? E também a gente costuma brincar, né, Paulo, que o pequeno empreendedor, né, que nem o nosso caso, cobra escanteio para cabecear e fazer o gol lá na área, né? E depois volta para defender e constrói toda a jogada, né? Então, acho que é muito importante essa linha de raciocínio da TU e da Fiergs também, junto com o presidente, porque isso vai fazer com que a gente se sinta ouvido. Eu acho que esse é um dos principais. Aqui, a gente falava anteriormente que um dos objetivos do podcast também é humanizar a indústria. E eu acho que parte de ouvir as pessoas, o que elas têm para dizer, né? Então, é muito importante e a gente fica muito feliz em saber dessas diretrizes também da Fiergs. Grandes empresas, e nós temos muitas empresas grandes, boas, que são multinacionais gaúchas, elas precisam menos da federação. Elas não têm, elas estão à frente da federação na maioria das vezes. Mas aquelas empresas que eu volto a dizer, aquelas pequenas, nós precisamos encontrar uma forma de trabalhar. Uma delas antecipando um pouco um pensamento que a gente está trabalhando aqui, é encontrar meios digitais, né? Se você não pode vir a Porto Alegre, mas eu posso, talvez, por WhatsApp, por alguma outra plataforma, chegar e ter você na minha rede, e você me manda uma consulta. Olha aqui, eu tenho um problema aqui de faturamento, eu tenho um problema de interpretação aqui da legislação tributária, eu tenho aqui um problema ligado a RH, eu não sei como é que eu vou... Isso por um WhatsApp, hoje, se faz... Tudo a gente faz por WhatsApp, né? É isso que nós estamos fazendo agora. Exatamente. E aí eu acho que a ideia, pensando aqui de criar uma espécie de um grupo de apoio técnico que vai receber essas demandas e vai responder na medida que tiver resposta. Eu tenho aqui um problema aqui de cálculo de indenização, né? Como é que eu procedo? Tem um cara ali da área trabalhista que vai te orientar. Eu tenho um problema ambiental aqui que está aparecendo. Como é que eu procedo? Não, você vai proceder assim, recorre e tal, que tem uma área que trata desse assunto. Ou seja, você tem uma assessoria.
que custa zero, né? Porque essas pessoas nós já temos aqui, custa zero. Você não precisa se deslocar do seu trabalho, você pode fazer isso da onde você está, você não tem nenhuma necessidade de gastar para fazer isso aí. Então, eu acho que essas são formas da gente trabalhar de maneira mais eficiente, de maneira mais barata, usando os instrumentos que todo mundo usa para outras finalidades que não trabalho. Exatamente. Até porque, Paulo, a gente, nas conversas que a gente tem com outros empreendedores, com outros empresários, as dores, basicamente, elas são as mesmas da grande maioria. Se você falar com outro empreendedor ou empresário, tanto, claro que a gente precisa fazer trabalhos específicos, mas de um modo assim, geral, tem correlação às dores, né? Então, daqui a pouco tem que fazer trabalhos específicos, mas as dores têm relações, né? Então, é falta de mão de obra, como tu mesmo falaste, é questão tributária, enfim, tem uma porção de coisas, né? É. E os problemas são os mesmos. Mas eu acho assim, por isso que eu gosto muito da ideia da regionalização. Eu acho que os problemas da região de Caxias, de Bento, toda essa região Farroupilha e tal, eles são muito parecidos. Mas eles podem ser diferentes da turma de Pelotas, da turma de Santa Rosa, entendeu? Então, nós temos que trabalhar com essa diferenciação. Mas a melhor coisa que tem é criar esse 0800, vamos usar, né? Eu estou falando isso pela primeira vez fora do ambiente da Fiergues aqui para vocês. Criar esse 0800 para que você consulte. Faça. E se o tema é complicado e não der para resolver por WhatsApp, por telefone, aí venham. Ou eu mando alguém. Mas aí ele vai assertivo. Eu tenho um tema para resolver, ele vai resolver o tema na viagem, né? Então, eu acho que a gente tem muitas ferramentas aí que podem ser usadas para melhorar essa situação aí. Exatamente. Uma das pautas até de algumas entrevistas que a gente acompanhou da nova gestão, né, que está começando a Fiergues, era sobre uma possibilidade de implementação de uma zona franca aqui no estado também, né? Acredito que, assim como a gente falou também de capacitação, de mão de obra, acho que a questão tributária é a outra grande dor, né, das empresas, né, da indústria em si, né? Isso é uma coisa viável? É uma coisa que Pode ter percepção, né? Pode vir a ser implementada? Olha, no Brasil, em princípio, tudo é viável, né? Não tem por que nós não trabalharmos nessa tese. Obviamente, quando se fala em diferimento, nesse governo que está aí, é um governo que tem dificuldade de cortar custos, né, cortar despesas, e a conta não está fechando. Então, eu vejo que existe ali uma certa dificuldade em abrir mais exceções, né, de diferimento de impostos. Mas essa é uma tese importante. Nós estamos longe dos mercados do centro do estado, do centro do país, longe de mercados como o Centro-Oeste, e uma zona franca aqui poderia ajudar muito a tornar mais competitivos os nossos produtos. É um tema que a Fiergues ainda não elaborou na sua totalidade, mas é um tema que nos é muito interessante e nós achamos que temos que continuar trabalhando nisso aí. A gente queria também te fazer uma pergunta, Paulo, já que a gente, voltando ao assunto do Senai, essa questão da instituição mesmo, o Senai. Eu me lembro que aqui na cidade a gente às vezes bate nesse assunto, porque a gente sempre olhou e olha o Senai como como tu mesmo falaste, um grande formador de profissionais. E aqui, por exemplo, em Caxias, falando da nossa cidade, nós chegamos a ter 5 Senais, né? Então, nos mais diversos segmentos. Então, tinha da construção civil, tinha do plástico, tinha metal mecânico, então tinha 2, e tinha mais a mecatrônica, né? Que era mais voltado para essa área de automação e tudo mais.
Hoje nós temos 2 Senais aqui na cidade. Um é Mecatrônica e o outro é o Senai Nilo Peçanha. E eles estão, a princípio, o que tinha, daqui a pouco tu pode nos dar uma outra posição, mas o que tinha é que ia se juntar esses 2 Senais em uma instituição só. O que tu enxerga que é necessário fazer para fortalecer justamente o Senai? Tem algum plano de fortalecimento do Senai, da instituição Senai, para poder voltar a ser como era antes e ter mais abrangência, vamos dizer assim? Olha, o Senai não vai ser esvaziado por essa gestão. Ao contrário, nós estamos trabalhando formas de tornar o Senai mais acessível, inclusive. Agora, o Senai tem mais de 110 escolas e centros de especialização, unidades móveis, só no Rio Grande do Sul, mais de 100, né? Então, eu acho que ali não falta estrutura, falta a gente a definir a vocação de cada unidade para aquele mercado que ela tende a atender. Também a gente precisa entender que a tecnologia ela muda muito, né? Então, aquele desenho de escolas que nós tínhamos no passado, é dinâmico, ele vai mudando a configuração. O que é certo é que nós não vamos tirar o pé do acelerador. O que é certo, né, nós não estamos revisitando as nossas vocações. Nós temos 1.700 funcionários só no Senai. Então, isso é um batalhão de gente para fazer isso exatamente que tu falou, de qualificar, de treinar, de desenvolver, de aperfeiçoar as pessoas. E nos campos em que forem necessários, né? Se a coisa vai para o lado da eletrônica, nós temos que ir para lá. Se vai para o lado de sensoriamento, nós vamos para o outro lado. Vamos juntos, né? Então, hoje, por exemplo, eu estou vendo uma busca grande por cursos básicos de torneiro mecânico. Eu achei que isso já tinha passado essa etapa, então voltando de novo, porque tudo começa com torno mecânico. Mas então você vai evoluindo para centros de usinagem e por aí vai. Então, nós não vamos mudar as nossas vocações, ao contrário, nós vamos fortalecer e vamos usar cada vez mais os instrumentos, né? Como eu falei ali, essas redes modernas, né? Se todo mundo se comunica por WhatsApp, por TikTok, por Instagram, por que nós, para fins de educação, de ensino, não vamos usar isso aí? Por que nós temos que fazer um modelo presencial de construir uma escola, um prédio de 30 milhões, né? Isso aí, eu acho que é um modelo que tem que ser repensado. Nós temos que usar esse dinheiro para fazer bolsas, nós temos que usar esse dinheiro para atrair os jovens, para dar oportunidade de conhecer o mundo, né? E muito menos, nós já temos 100 prédios. Eu vou empilhar mais 100 prédios, será que isso é a solução? Me parece que o jovem de hoje não está preocupado com prédio, ele está preocupado com conteúdo, né? E formas mais, assim, modernas de compartilhar conteúdo. Exatamente. Bom, nós estamos chegando no final do nosso tempo aí também, né? A gente gostaria que o senhor deixasse um recado aí para o nosso público, né? Que é basicamente formado por indústrias, né? Então, e principalmente assim, Paulo, a gente está precisando realmente, é isso que tu falaste, de uma injeção de ânimo no nosso segmento. A indústria, ela tem, a gente percebe assim, dentro desses nossos bate-papos no podcast e também nas redes sociais, que é uma ferramenta muito importante de captação de percepções, né, e tudo mais, e de opiniões principalmente, que a autoestima da indústria ela está muito baixa. A gente percebe isso, né, conversando com outras pessoas, é uma onda de negativismo muito grande dentro do nosso segmento. Então, como tu mesmo falaste que tu é um otimista, sempre foi, a gente gostaria que tu deixasse também um recado de otimismo para o nosso segmento e para a comunidade em geral, né? Legal. Bom, você sabe que o pessimismo é um vírus. É que nem o vírus da gripe. Se o cara começa a espirrar do teu lado, no terceiro espirro, tu já está também começando a espirrar.
E o vírus do pessimismo é igual. Se tu tá numa rodinha ali e um cara começa a falar mal, e o outro mal, e o outro mal, daqui a pouco tu também já não fala mais nada, já começa só falando mal. Que isso dá ibope, né? Falar bem não dá ibope. Então, nossa função aqui na federação vai ser, nessa gestão do presidente Cláudio Bir, vai ser de pregar o otimismo. Mas não aquele otimismo oba-oba. Pregar um otimismo de que nós temos condições, nós temos etnia, nós temos gente, nós temos, vamos dizer assim, uma origem mecânica, né? Alemão, italiano, tudo tem a parte da manufatura no sangue, né? Agora, nós precisamos atuar em cima de alguns temas. O tema da competitividade está caindo de maduro, né? Nós temos que atacar ele. A questão da retenção de talentos, como é que nós vamos ficar com essa pirâmide invertida? Mais gente aposentada do que gente trabalhando, né? E ainda os que trabalham vão embora. Nós temos que trabalhar em cima disso. Nós temos que maximizar a nossa estrutura existente. Não tem nenhuma organização aqui no Rio Grande que tem 110 escolas. Nenhuma organização. Eu estou falando só Senai. Não tem nenhuma organização que tem 1.750 pessoas trabalhando. Estou falando do Senai. Para fazer qualificação profissional e também fazer desenvolvimento de tecnologia de última geração. Então, esse é o discurso. Nós temos as ferramentas, nós temos as pessoas. Precisamos agora uma liderança no sentido de mostrar de que a gente pode fazer. E principalmente para os jovens, não tem que ir embora. Para que ir embora? Tem que ficar como vocês dois. E vamos agora ver nos meus processos o que eu posso fazer para ser mais eficiente, para reduzir custo, para melhorar a qualidade, o meu processo, como é que está a minha eficiência energética, como é que está a minha manufatura enxuta, como é que está a minha qualidade, como é que estão os meus mercados. O Fiergues, eu quero, nós temos recebido ultimamente aqui o embaixador da Finlândia, embaixador da Noruega, todo mundo vem aqui vender produto. Sim, mas e quanto vocês vão comprar de nós? Né? Então, ninguém vem aqui, eu vou comprar, eu compro uma, quero vender um também. Né? E por isso é tão importante vocês se conscientizarem de que instituições como a Federação, como a Fiergs, eles têm um papel importante para despertar o interesse do jovem, para estruturar a vida dos jovens, para estruturar a vida das pequenas empresas. Por exemplo, você pega a grande empresa, né? Ela tem ali 100 fornecedores. Ela pode ajudar a desenvolver esses fornecedores, né? E esses fornecedores, cada um deve ter mais 5, 6 fornecedores. Ou seja, uma empresa com 100 fornecedores, ela, na verdade, atua num ecossistema de 500, de 600. Então, a tecnologia de gestão que vem de uma grande empresa, ela pode ser espalhada por um universo maior. Isto é possível, isto é factível. Nós não estamos na Biafra, nós não estamos no Congo, nós estamos no Brasil, em que pese todas as mazelas, é um país que é respeitado, é a oitava economia do mundo. O agro mostrou que dá para ser a primeira economia. O agro disparou, passou os americanos. Somos o número 1 em produção e exportação da maioria das commodities. Estamos usando tecnologia de última geração no agro. Por que nós não vamos fazer a mesma coisa com as nossas indústrias, que estão melhor estruturadas do que o agro? Porque o agro, às vezes, é uma família só. A indústria, às vezes, já tem profissional que cuida disso, cuida daquilo. Então, o meu discurso, para encerrar, eu sempre olhei o copo meio cheio. Para mim, quem vence não é pessimista. Não conheço uma pessoa que venceu na vida sendo pessimista. E se quiser ser pessimista, vai ser pessimista lá num outro país. Esse eu quero que vá embora do Rio Grande. Pessimista não precisa ficar aqui. Entendeu? Agora, quem quiser crescer, avançar, né? que acreditar no nosso país, na nossa gente, nas nossas instituições, vai progredir. Eu tenho absoluta certeza. Não tem. O mundo caminha para frente. O mundo cheio de oportunidades.
e nós estamos em boa posição para pegar essas oportunidades. Tá certo, concordamos. É isso então, Paulo. A gente agradece muito. Foi um prazer conversar contigo. Privilégio esses pequenos minutos aqui para pegar um pouco do teu conhecimento, da tua sabedoria. A gente fica muito feliz pelo teu aceite em conversar conosco, pela tua gentileza e que a gente possa levar essa tua palavra para tantas outras pessoas que estão necessitando disso nesse momento. É isso aí. Agradecemos a tua participação, Paulo, e esperamos poder contar contigo outras vezes também, né? Esses assuntos não se esgotam. Vai ser um prazer. O papo foi muito gostoso. Já foi quase 1 hora de conversa. Parecia que nós começamos 5 minutos atrás. E vocês fizeram boas perguntas, trouxeram temas interessantes. Vocês são 2 jovens. É muito importante eu falar para vocês e para o público de vocês, que deve ser um público jovem, para dizer para eles que nós estamos olhando para vocês e nós vamos fazer coisas acontecer. Podem acreditar. Então, a gente já estende o convite, Paulo, quando tu estiveres aqui em Caxias, para vir no nosso estúdio para gravar no estúdio. Tá aceito o convite. Então, tá bom, Paulo. Muito obrigado aí mais uma vez e bom trabalho para ti.